Olá pessoal, tudo bem? Vamos para mais um episódio do SolucioneCast. Nesse segundo episódio a gente vai estar falando sobre investimento, mercado imobiliário, se vale a pena investir em imóveis. E a gente trouxe uma expert nesse assunto para falar nesse tema. Aline Lopes, assessora de investimento da Nippor e assessora Top 1 Brasil XP Investimento. Então a gente trouxe uma pessoa de calibre para falar sobre esse tema e tirar algumas dúvidas sobre o mercado imobiliário, investimento e tudo mais. Aline, obrigado por aceitar o nosso convite, a gente agradece bastante e com certeza vai enriquecer bastante o nosso bate-papo de hoje. Tiago, primeiramente, obrigada pelo convite, fiquei muito feliz com a mensagem, muito honrada, principalmente por um podcast da nossa região, né? Então, como é importante a gente bater um papo aqui sobre construção civil, economia e mercado financeiro. Então, mais uma vez, muito obrigada. Que bacana, legal. E até para a gente também conhecer um pouco, né, a Aline Lopes, né, assessora de investimento, hoje está fazendo frente da Nippor e sócia da XP, né? Então, falar um pouco da trajetória, até para a gente conhecer melhor, né? A Aline é aqui da nossa terrinha, né, de Rio do Sul mesmo, então, muito bacana a gente conhecer a Aline. Muito obrigada. Tiago, na verdade, eu sou de Aurora. Uma grande metrópole, né? Uma cidade pequenininha que o pessoal da região conhece. Eu fui agricultora até os 16 anos de idade, então morava na roça, era plantadora de cebola, de fumo com os meus pais. Mas meus pais sempre quiseram que eu buscasse um caminho melhor, principalmente por ser mulher, por ser um trabalho muito braçal. Então eu saí de casa, fui buscar uma vida melhor. Fiz primeiro faculdade de educação física, totalmente fora da minha área, né? Mas fiz só 1 ano e meio. Aí eu descobri que eu tinha problema de coração e tive que trocar a minha área. Então eu fiz uma transição de carreira muito jovem. Eu tinha 18 anos de idade. E aí que eu entrei no mercado financeiro. Então, de lá eu trabalhei no Banco HSBC, trabalhei no Banco Bradesco, tive a fusão quando o Bradesco comprou o HSBC. E depois eu fui de uma cooperativa também, da Unicred, que é uma cooperativa de médicos. E aí, brilhou no meu olho, na verdade, o empreendedorismo, né? Porque quando eu entrei na XP, é cara, coragem e vontade de trabalhar. Então, eu comecei com 0 clientes, comecei correndo atrás dos meus objetivos. E em 2022, eu consegui ganhar um prêmio, que é Top 1 Assessora de Investimento. Que legal. 14 mil assessores no Brasil, na época. Hoje já tem uma quantidade maior. Mas consegui trazer essa premiação para a região com critérios qualitativos e quantitativos. Então, muito feliz com isso. E com essa premiação, eu também fui convidada para ser sócia da XP. Que show! Da XP Inc. do grupo. E o nosso escritório hoje, ele é o primeiro lugar do Brasil da XP em atendimento a empresas e também em terceiro lugar em atendimento a câmbio. Então, nós somos aqui do interior, né, e estamos conseguindo levar o nome da nossa cidade para o Brasil inteiro e até fora do Brasil. Que show, que bacana! E hoje a gente vai estar falando sobre o construção civil, o mercado imobiliário, né? E mercado imobiliário não é só essa questão de a gente falar só construção, projeto e tudo mais, mas existem outros temas legais para a gente falar, principalmente de investimento e também indicadores e tudo mais. E também a questão de desafios, né? Hoje eu acredito que a construção civil enfrenta bastante desafios, né? E qual realmente o principal desafio na construção civil no cenário atual, na opinião da Aline assessora, né? Legal. Na verdade, não só a construção civil, né, Tiago, mas vários setores têm um grande desafio, que é a mão de obra, que é a questão fiscal, a questão tributária, mas o principal desafio, olhando para a parte econômica é a nossa taxa básica de juros, né, a nossa Selic. Então, a gente passou por um período de pandemia, onde a gente teve a nossa taxa de juros a 2%, e depois ela foi a 13,75%, né? E o que acontece quando vai a 13,75%? Quando a Selic, a nossa taxa básica de juros, ela fica muito alta, acaba desacelerando o consumo de todos os setores. E isso influencia muito forte a construção civil também. E vocês podem ter sentido isso na pele, sim. né? Então, as pessoas começam a comprar menos, porque o financiamento está muito caro. A própria construção civil, a mão de obra, o custo dos materiais, a matéria-prima está mais cara. O financiamento para financiar a obra, porque muitas empresas precisam captar dinheiro nos bancos para financiar as suas obras, fica mais caro. E a margem começa a ficar espremida. Margem espremida. A margem fica muito espremida, né? Então, começa a desacelerar a economia. E eu até trouxe aqui para a gente também, Tiago, que é bem importante aqui na tela, o relatório Focus do Banco Central. Quero trazer alguns dados aqui para a gente poder discutir, olhar quais que são as perspectivas aí da economia
relacionadas também à construção civil, né? E até agora eu lembrei, pensando de uma forma retroativa, a gente falando sobre desafios mais, a gente já está 12 anos no mercado da construção civil, então a gente enfrenta ciclos alto e baixo. Eu lembrei muito esse desafio pós-pandemia, que o crédito estava bem baixo, teve um incentivo realmente de compra, daí o que aconteceu? A inflação bateu lá em cima. Daí começou a ficar caro para construir. Os materiais, o aço mesmo subiu, tudo explodiu. Daí agora a gente está sentindo ao contrário, agora a gente realmente está sentindo a questão do... né, a inflação está controlada, só que o que acontece? A taxa de juros está lá em cima. Isso. E daí acho que também afeta, não sei se vai estar mostrando ali a questão do crédito, né? Acho que... O crédito ele é impactado diretamente, porque a taxa básica de juros ele é um norteador de toda a economia. Para financiamento, para saber se o consumo vai estar acelerado ou se vai desacelerar, para tudo. Então, a gente chegou aí a 13,75. Foi o nosso auge de taxa de juros. E a gente estabilizou por um período e agora começamos a ter um movimento de queda. Justamente como você comentou, que vocês estão sentindo na pele, que a inflação está mais baixa. Então, a taxa Selic, ela funciona para quê? Para regular esse movimento da economia. Se a inflação está muito alta, o governo vai lá e aumenta a Selic para conseguir controlar a inflação. Quando a taxa da inflação está baixa, ela começou a desacelerar, é sinal que a Selic também pode começar a desacelerar. Aí começa a reaquecer o mercado de construção civil e todos os outros mercados, né? E hoje a gente está com uma Selic de 11,25%. A gente já passou por alguns cortes. O Banco Central está cortando na casa de 0,5% em cada reunião. As reuniões são realizadas pelo Copom a cada 45 dias. E aqui eu trouxe também a perspectiva de quais cenários a gente vê, de acordo com o Banco Central. Bem importante que esse relatório aqui, qualquer pessoa pode tirar ele e ter acesso. Então, basta você entrar lá no site do Banco Central, Relatório Focus, e conseguir fazer esse acompanhamento, que é muito importante. É ele que vai dar o nosso norteador para tudo. Tá? Quando a gente olha ali a quarta linha, a Selic, a gente tem uma perspectiva ali com o campinho de hoje de 9% em 2024. O que significa isso, Thiago? Nós estamos a 11,25 hoje, com perspectiva de fechar em dezembro de 2024 com uma Selic de 9%. Que já é um cenário... uma grande queda. É uma grande queda. A gente saiu de final do ano de 2023 de 13,75 e vamos fechar um ano depois com 9. 2025, perspectiva de 8,5. Então, aqui ela vai praticamente se manter. Ela vai se manter. Isso. É uma taxa de juro de acordo com o Brasil. Porque se a gente parar para pensar, 2% como nós tivemos na época da pandemia, não é juro Brasil. Ali a gente está falando de juro americano. Nem os Estados Unidos... Nossa, era uma loucura mesmo. Nem os Estados Unidos estão conseguindo ter juros de 2% hoje, né? Hoje já está na casa de 5 e pouco. Mas 13,75 também é muito caro. Porque a economia não anda... Não, a gente acompanha pelo crédito imobiliário, né? Ficava mais restrito, principalmente da parte do investidor que vai construir, a construtora, né? Vai fazer o seu sobrado, vai vender numa linha de financiamento, né? Não tem esse crédito. Até tem, só que acontece, né? Fica muito caro, né? Muito caro. É muito caro e daí não faz sentido. Sim. Não faz sentido você pegar. E então a perspectiva desse ano é fechar em 9. Isso é uma coisa muito boa, porque a tendência é, como a Selic continua caindo, a inflação vai permanecer baixa. Se a inflação está mais baixa, a matéria-prima da construção civil tende a permanecer mais baixa. E essas linhas de crédito começam a ficar mais acessíveis novamente. E faz muito sentido, porque eu acompanhei o CUB, deu deflação o CUB de um mês para o outro. Né? Então, a gente já está sentindo... São sinais. São sinais, entende? São sinais. E até a questão do construtor em si, né? Muito interessante ele ficar esse indicador pensando no longo prazo. Se ele veja uma projeção de uma baixa de taxa Selic, eu acho que agora é o momento de eu criar um estoque, porque eu vou ter crédito lá na frente. Então, olha que legal, pessoal, que ele trouxe aqui, né? Então, olha só, tem projeções da taxa de juros se manter. Então, automaticamente vai ter um crédito imobiliário de uma forma mais em conta. Mais acessível. Mais acessível. Então é agora o momento certo de construir, vou levar 1 ano para construir o meu prédio, 2 anos, eu vou ter um estoque no momento certo, né? Olha o timing para você pegar, né? Isso que é legal. Agora é um momento muito bom, porque está todo mundo muito otimista. Porque a economia real vai acelerar.
Se manter a Selic do jeito que estava em 13,75, a economia real não ia acelerar. Porque quem vai investir na empresa, no estoque, em expansão de parque fabril ou em construção de imóveis, se a taxa básica de juro livre de risco, com liquidez diária, qualquer investimento com liquidez diária, estava dando quase 14% ao ano. Então, o risco de você ter que construir para o ganho se torna espremido. Então, vamos dizer assim, se eu sou investidor construtor, por que eu vou lá construir se eu posso deixar no dinheiro na renda fixa me pagando 14%? Exato. Então, não faz sentido. E outra, né, questão de liquidez, eu vou fazer para não vender e deixar o meu sobrado ou meu apartamento parado? Não, eu vou deixar numa liquidez diária me pagando 14%. Só que agora meio que o cenário já está mudando, entendeu? Legal. Agora, e a gente sente isso na prática mesmo, Thiago. E até trouxe esse gráfico que é muito ilustrativo isso, porque essa linha laranja é o IPCA acumulado de 12 meses e a linha cinza é a nossa taxa básica de juros, que é a Selic, tá? Então, como você pode ver, primeiro a linha laranja começou a subir. A inflação começou a apertar, começou a subir. Por isso, a Selic teve que subir também, porque ela vai tentando controlar a inflação para as pessoas parar de comprar, para as pessoas parar de construir, para as pessoas parar de colocar dinheiro na economia real. Segurou, ficou um tempo com a Selic alta. O que aconteceu com a inflação? Despencou. Porque as pessoas seguraram o dinheiro. O dinheiro não foi mais para a economia real. A manobra do Banco Central foi perfeita. Perfeita. E o Brasil, ele está de parabéns, porque ele foi um dos primeiros países do mundo que conseguiu fazer isso com pandemia. Porque, historicamente, o Brasil é um país com muita inflação. A gente já apanhou, então a gente sabe, né? O Banco Central, a gente viu movimentações, principalmente na Europa, né? A zona do euro, se manifestar mais tarde, nos Estados Unidos também. A gente já, meio que antes, né? A gente antecipou bem antes. Então, a gente vai acelerar agora a economia real novamente mais cedo. Sim. Então, agora que a inflação cedeu, o que está acontecendo? A Selic vai cair. Isso é natural. Agora ela pode cair. E isso vai acelerar a economia como um todo. Então, isso aqui é muito legal. Bem e quais bacana. que são os indicadores que também a gente precisa ficar de olho? Olhando para a parte de construção civil. Esse relatório Focus, ele é incrível porque ele entrega vários índices muito importantes de fazer o acompanhamento, tá? O quarto índice é a Selic, como eu mostrei. Muito importante de fazer esse acompanhamento. A gente tem o segundo de cima para baixo também, que é o PIB, que é qual que é a perspectiva do nosso país crescer naquele ano, tá? O PIB é muito difícil a gente olhar para os anos para frente. Sim, isso depende muito. Muito. Mas o ano de 2024 é mais factível. O Banco Central, ele não consegue acertar na vírgula, mas ele consegue acertar uma tendência muito correta. Então, fica sempre muito próximo da banda de valores que estão aqui sempre, tá? E ele mostra realmente uma estabilidade, né? Não vai ter Mas existe... ali está 2%, né? 1,60%, 2%, e depois se mantém 2%, né? Legal. Isso mesmo. O câmbio, dependendo qual for a matéria-prima, também é bem interessante, tá? É interessante, verdade. O câmbio é uma pergunta muito difícil de responder, né? O câmbio, assim, entre todos os índices que a gente vai conversar, é o mais difícil de dar um norteador. Porque ele depende de N variáveis e principalmente do mercado externo. Então, ele não depende tanto do que acontece aqui dentro, tá? E até dando um adendo sobre o mercado externo, né? Agora, lembrei uma situação, a questão de commodities, principalmente, vamos falar de, hoje, Gerdau, né? A gente é muito refém em commodities, principalmente a parte de minério, né? Que quem manda é Dalian, né? Lá vamos dizer assim, que controla, né? Determina... Acaba tendo o controle, né? Então, a gente subiu bastante minério de ferro. Isso realmente... Vamos pensar num cenário mais regional, né? Eu vou comprar o aço, né? Essa questão de mercado externo, de commodity, de minério, influencia a gente aqui internamente para a construção civil? Influencia, com certeza. Inclusive, dentro do mercado... É muito legal porque o mercado financeiro e a construção civil tem muito de encontro. A gente atende muita empresa da construção civil, por exemplo. Você consegue fazer travas dentro do mercado de derivativos de câmbio. Ao invés de travar moeda, dólar, euro, você consegue travar a tua matéria-prima, o preço da matéria-prima. Exemplo, vamos supor que o ferro está em baixa. Você pode travar o preço do ferro para daqui 3 meses, um pedaço, 6 meses, e daqui 3 e 6 meses você comprar no preço que você travou.
E você só paga um prêmio por isso. Então, você vai estar diminuindo o risco do teu custo na tua construção. Sim. Então, isso é muito bacana. Existem essas formas de você ir se protegendo também, de não ficar totalmente factível às oscilações do mercado. Refém, né? Isso. Principalmente grandes construtoras acreditam que usa essa estratégia. Exatamente. Não, bacana. Os menores utilizam mais no estoque. Quando tem uma promoção de preço, uma coisa nesse sentido. Eu lembro ali na época, pós-pandemia, deu um estouro ali de construção. Né? Eu lembro que o meu 2021 até 2022 eram bastante obras. E a questão do aço, o que a gente faz? Como nossas obras são ciclos longos, né, de 12 meses, a gente comprava o aço tudo já no primeiro mês da obra. E a gente fazia um acordo com o fornecedor para deixar estocado lá na fábrica dele. E a gente depois recolhia. E depois a gente acompanhava os 12 meses e como subia o aço durante os 12 meses. É impressionante, entendeu? E até porque ninguém sabia muito bem o que ia acontecer. As pessoas tiveram que fechar as empresas durante alguns períodos. E a oferta e demanda. Né? As pessoas não estavam trabalhando, não estavam produzindo. Então, tinha menos produto no mercado com a mesma demanda. E isso encarece e o preço foi subindo. Sim. E a inflação foi subindo. Né? Então, isso é muito importante. IGPM é outro índice bem interessante para vocês analisar. O IGPM ele vai ser a inflação do atacado. Tá? E o IPCA, que é o primeiro índice ali em cima, é a inflação do varejo. Então, esses dois índices também é bem importante de acompanhar. O principal da nossa economia é o IPCA, tá? Que ele vai estar aqui na casa de 3,81 por ano de 2024, tá? 25 ele vai se manter mais estável, tá? 26 e 27 é muito difícil olhar. Sim. É muito difícil a gente olhar. E outros, mas é um IPCA, agora parece bem dentro, né? Até de meta e tudo mais, né? Comparado que a gente estava com o IPCA e eu acho que estourou... A gente chegou a 12. 12, né? Por isso, justamente, que a nossa taxa Selic pode cair. Porque o nosso IPCA vai estar controlado. Tá? Isso é bacana. Não, legal. E nós temos mais 2 indicadores que é bem importante a gente falar, que é o INCC. Isso, é o nosso índice nacional da construção civil. Isso, o INCC e o CUB são 2 índices do mercado financeiro também que vêm de encontro com a construção civil. Qual que é a diferença entre os dois, tá? O INCC, ele vai fazer o cálculo baseado em 7 capitais do Brasil. E o CUB, ele vai pegar todos os estados do Brasil e fazer a capital. Eu trouxe até um gráfico para mostrar aqui a pequena diferença entre um e outro. Legal. Que é bem bacana. Só vou pegar um adendo aqui que eu trouxe a tela do custo do crédito que nós estávamos comentando antes. Verdade. Então, a Selic subiu, o custo do crédito altíssimo. Agora, Selic com tendência de queda, o nosso custo do crédito tende a cair. E isso vai fomentar a economia da construção civil. A gente já sente no crédito, principalmente no crédito imobiliário, ele já começou a ter... Até a gente ficou um período... A gente tem financiamento imobiliário dentro do nosso escritório também, com várias casas. E a gente ficou um período sem funding de crédito imobiliário na Caixa Econômica. A gente cotava e não conseguia fazer porque eles estavam sem funding. Nossa. Justamente. Agora está com uma injeção de dinheiro bem forte e vai fomentar novamente os financiamentos imobiliários. Se a gente falar em juros compostos, financiamento de 30 anos, 1%, é muita coisa. É muita coisa. Você compra 3, 4 casas. É bastante. É muita coisa. Agora a gente falando no cenário de 9%, né? A Caixa tem em si linhas, né, de crédito, geralmente fica até baixo de 9% ao ano, então fica bem, realmente o custo de crédito fica bem mais baixo. Legal. E aqui eu trouxe o gráfico do INCC versus Eles andam bem junto, né? Muito, muito junto, né? A pequena diferença deles realmente é porque o INCC vai pegar as 7 capitais e o CUB ele vai pegar todos os estados. Então ele é mais fidedigno. Não tem nenhum índice de Santa Catarina específico aqui. O CUB vai pegar a somatória de todos os estados. Por isso que a gente acompanha a região mais São Paulo Sudeste, né? Que a gente dá algumas consultorias por lá. Eles usam bastante o INCC. Já em Santa Catarina usa o CUB. Né? Vai de estado para estado. Exatamente. Porque, se não me falha a memória, Santa Catarina não está dentro das 7 capitais do INCC. Eu acho que não. Se não me falha a memória, não está. Talvez seja por isso. Porque a maioria as construtoras, até para você fazer a compra de imóveis, correções, é tudo CUB. É tudo CUB. Tudo CUB. Quando a gente faz comparativo, se compra imóvel à vista para o nosso cliente, né, descapitaliza e compra à vista, ou financia,
ou mantém aplicado e utiliza a rentabilidade para pagar o imóvel parcelado com a construtora, a gente sempre analisa o CUB também. Vamos fazer uma perguntinha de legal, teve um teste, né? Se basicamente ele vai vamos comprar um terreno e o loteador ele vai oferecer para corrigir CUB. Basicamente não precisa descapitalizar, então. Não é um risco tão grande, né? Não tem a necessidade. Inclusive, eu deixo meu dinheiro aplicado e compro o terreno corrigido no CUB. Muitos dos nossos clientes são compradores de imóveis. Então, assim, é muito natural o investidor também gostar de imóveis. Uhum. Isso é algo cultural, além de qualquer coisa, além de rentabilidade, etc. É algo cultural. Os nossos pais, os nossos avós, na época que a inflação era uma loucura, que trocava moeda, você não tinha... O dinheiro não era palpável. Então, eles compravam imóveis, terrenos. E isso vem até hoje. Então, além de olhar de ganho, potencial, etc., tudo que você pode fazer com o imóvel, tem aquela coisa que já vem da cultura impregnada dentro do nosso sangue. Muito, muito normal mesmo. Muito normal. Então, a gente busca fazer esse cálculo. Sempre que o cliente tem, ele vem para mim e fala assim, Aline, surgiu uma oportunidade de comprar um imóvel na planta, um terreno, qualquer coisa. Ele senta comigo e me chama. O que eu faço? Olha meus investimentos. Eu resgato, pago à vista, pago parcelado, pego o meu investimento e vou pagando por mês. E a gente vai estruturando isso e colocando na caneta. Porque vai ter momentos que, se o CUB explode, como teve alguns meses durante a pandemia, não fazia sentido você manter aplicado. Tinha que ir lá e quitar. Agora está com deflação o CUB. Agora, pelo menos 2 a 3 anos para frente, a tendência é o CUB permanecer baixo. Porque a inflação vai ser baixa, a Selic vai ser baixa. E é um bom negócio, então, o cara quer comprar um apartamento na planta, a construtora dá a liberdade de corrigir pelo CUB. Sim. Tem muitas construtoras que fazem isso, né? Sim. E você deixa o teu dinheiro aplicado, dependendo da aplicação, você não descapitaliza e você tem um bem que é seguro, né? Embora que não tenha liquidez, mas é seguro e você tem essa... Né? Tem os dois. Tem o dinheiro e tem o imóvel. Sim, bacana. Dos indicadores ali, eu acho que ficou bem bacana a parte de e é muito importante e fácil de acessar, né, Fácil de acessar, né? E o pessoal até pergunta qual eu vou fazer o contrato com o melhor indexador para utilizar. E nesse seu CUB, não vai variar próximo. Muito. Bem próximo, né? Muito próximo. A diferença é muito pequena. Muito pequena. Bem pequena. Até a gente falando ali sobre questão de investimento, né? E tudo mais. A questão de imóveis, né? Que é como a gente vê vídeos no YouTube e tudo mais. Não vale a pena eu comprar o terreno, vale a pena eu deixar investido e tudo mais. Da gente tá falando dos bastidores, depende, né? Acho que é até legal a gente falar, porque depende do caso, vale a pena comprar o terreno, às vezes não depende da região também. Até para o pessoal mesmo quebrar esse paradigma. Porque o pessoal fica falando muito, né? Vamos dizer assim, lá em São Paulo, no Senado, o pessoal fala... Não, eu não vou comprar, financiar um imóvel, vou deixar dinheiro aplicado, que daí com esse dinheiro eu vou pagar o aluguel, enfim, tá aquela conta que eles fazem, né? Mas depende de cada região, né? Depende, e é bem legal isso, assim, porque às vezes as pessoas têm mercado financeiro contra imóveis, né? E é muito pelo contrário. Eu tenho clientes que eu falo, esse lugar aqui tem um potencial de crescimento, compra um imóvel aqui. Porque eu sei que eles gostam de comprar imóvel. E eles têm muito dinheiro comigo, mas eles também gostam de comprar imóvel. Então, é muito importante você ter essa diversificação das caixinhas. Ter dinheiro, sim. Ter imóvel é importante também. E quando a gente pensa, vale a pena comprar imóvel, Aline? Primeira pergunta que eu faço para o meu cliente sempre. Para que é esse imóvel? É para te morar? Beleza. É para alugar? Ou é para ganho de capital? Para que é? Me conta. Por que eu falo isso, Thiago? Se for para morar... Algumas coisas na nossa vida não são calculadas na calculadora. Por exemplo, sonho. Se é um imóvel para morar que tu sonha a vida inteira, compre. Sim. O casal sempre sonhou e ele não vai te dar lucro, talvez. A probabilidade de dar lucro é pequena, porque tu sempre vai querer fazer mais uma área de festa, mais uma piscina, mais não sei o quê, mais não sei o quê. Não precisa ser frio e calculista no ponto do sonho, né? Não, exato. Então, assim, se é um imóvel para o teu sonho, para a tua vida, compre. Não vamos fazer cálculo. Vamos analisar como pagar. Isso sim. Vamos analisar se a gente faz financiamento, se a gente paga com dinheiro à vista. Usa alavancagem, ou faz um descapitalizar. Ou faz um consórcio. Eu acho que é legal para a gente comentar as formas que você tem como fazer o planejamento. Mas é um sonho. Ali não está focado em dar lucro.
E quando você começa a olhar para aluguéis, quando você começa a olhar para ganho de capital, aí a gente precisa olhar outras variáveis. Por exemplo, para a questão de aluguel, né? É bom, não é? Vale a pena, não vale? Depende do lugar. Tem regiões que o percentual que você recebe de aluguel é baixo. Pelo valor que tu vai comprar. E aí não faz sentido. Por exemplo, 0,4 ao mês de aluguel, 0,3, 0,5 é muito baixo. Muito baixo. Fora a manutenção, depreciação, IPTU, exatamente. Outros gastos, né? Manutenção, você tem IPTU, você tem a vacância, que pode ficar algum período sem estar alugado. Esse imóvel pode ficar parado. E o risco de liquidez. Sim. Eu quero dinheiro para amanhã, não tem. Não consegue. Não consegue. Então, quando é para ganho de capital, Aline, eu vou comprar um imóvel na planta e já vou pôr à venda. Meu objetivo é ganhar 15%, 20%, 30%, não sei. Se levar 1 ano, se levar 2, não sei. Tudo bem. Aí a gente vai fazer conta. Mas não tem essa, vale a pena comprar imóvel? Não vale? Não tem uma resposta perfeita. Não, depende de cada região. Perfeito. Se a gente falasse num cenário regional aqui, que basicamente, vamos dar um exemplo, os valores de apartamento ou valores de terreno estão um pouco acima. Hoje, qualquer apartamento hoje na área central de Rio do Sul, menor possível, botar R$400 mil. Se a gente converter 1%, não vai conseguir alugar por 4 mil, entendeu? Você vai pegar um aluguel ali no máximo de 2 mil, daí a gente está falando 0,5. Isso. Daí tem outra situação depende da taxa de juros também, né? Exato. Então depende do cenário atual, né? Hoje atual, no momento, eu acho que daí não vale a pena, hoje no atual, né? Olhando esse percentual de aluguel não faz sentido, tá? Vamos pensar em São Paulo capital? Alguns apartamentos em São Paulo capital fazem sentido. Então, depende. Quando a Selic estava 2%, a taxa básica de juros estava 2%, aí fazia sentido. Deve fazer sentido. Então, são momentos da economia e por isso que a gente tem que sentar, fazer conta e analisar. Justamente isso. E tu também não precisa ser refém e comprar imóvel aqui. Você pode comprar imóveis em outros lugares também, né? Exato. E até a gente entrando em pergunta mais de investimento, você também pode entrar na questão de receber aluguel, mas através de fundos imobiliários. Isso. Até você trouxe informações bem legais. Mas eu tenho desejo de receber meu aluguel todo mês, mas eu não quero ter aquela questão de manutenção, IPTU e tudo mais, e pingar todo mês e eu ser sócio de uma parte. Até poderia explicar para o pessoal como funciona essa questão de fundos imobiliários, que às vezes a pessoa nunca ouviu falar, ou até já ouviu, mas não sabe como funciona, rentabilidade e tudo mais. Acho que é legal o pessoal entender, sabe? Claro, com certeza. Dentro do mercado financeiro, Thiago, dá para investir em imóveis também. Não só por fundo imobiliário. Eu acho que eu vou primeiro falar um pouquinho sobre LCI e CRI. Bacana. São mais rápidos. E daí vamos entrar um pouco mais no detalhe de fundo imobiliário que gera renda, né? Então, a gente pode falar da LCI, que é a letra do crédito imobiliário. O que acontece? O banco, quando ele pega o dinheiro do nosso cliente e vai investir, o que ele faz? Ele pega de quem tem dinheiro numa ponta e empresta na outra ponta para quem não tem. E ele cobra essa diferença aqui, que é a rentabilidade dele, certo? Só que cada caixinha dentro do banco, por exemplo, a LCI, ele só pode pegar o dinheiro da LCI para fazer financiamentos do imobiliário. Ele não pode fazer financiamentos do agronegócio. Ele não pode fazer financiamento para comprar um automóvel. Então, ele serve como lastro para o financiamento imobiliário. Então, quando você aplica numa LCI, você está aplicando no mercado imobiliário via banco. O CRI, Certificado de Recebíveis Imobiliários, é emitido por uma empresa. A gente enxerga muito grandes construtoras fazendo emissão de CRI. Então, quando uma empresa precisa captar 50 milhões, 100 milhões, 150 milhões para fazer um prédio, um complexo de prédio, um condomínio, alguma coisa nesse sentido, ela não vai mais buscar em bancos. Então, ela vai buscar no mercado de capitais. Então, ela vai lá, emite uma dívida, as pessoas físicas, a Aline, o Thiago, o Joãozinho, o Pedro, vão lá e compram uma cota e estão emprestando dinheiro para essa empresa fazer a obra. Em troca, essa empresa paga um juro, que pode ser um juro mensal, trimestral, semestral, anual, conforme a construtora negociar também. Eu sou lendo essa questão de CRI, para você entender. Claro. A questão de liquidez, né? Questão de liquidez e a questão também de risco de calote. Se a gente como é que se chama? Fundo garantidor? O fundo garantidor de crédito. Se tem também, né? Porque às vezes, mas daí o pessoal pensa, a empresa está emitindo dívida, daí o pessoal fica com medo, né? Então, se tem proteção e se tem liquidez e tudo mais, né? Legal.
Títulos bancários têm FGC, tá? Então, CDB, LCI, LCA, tudo que é emitido por banco tem FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito, até 250 mil por instituição, por CPF ou CNPJ. A LCI tem. Exemplo, Aline, vou colocar R$1 milhão num banco que eu nunca ouvi falar na vida, bem pequenininho. E ele quebra. A garantia é 250. Todo o restante você perde. Só que essa garantia é igual para o Banco do Brasil, para a Caixa, para o Bradesco, para o Santander e para um banco que você nunca ouviu falar. Então, você vai buscar o quê? Bancos de primeira linha. Aí você vai olhar o rating, que é a classificação de risco do banco também, quando você for aportar algum valor maior que R$250 mil, tá? Quando a gente fala de CRI, é um mercado de crédito privado. Quem emite são empresas. Essas empresas não contam com o Fundo Garantidor de Crédito. Porém, é muito importante quando você compra um título desse tipo, primeiro que ele é isento de imposto de renda para pessoa física. Ele é isento? Isento de imposto de renda para pessoa física. A LCI também é isenta de imposto de renda, tá? O CRI, ele possui as garantias, que podem ser só o aval, e que daí ele vai pagar uma taxa de rentabilidade maior, porque o risco é maior. Pode ser títulos de financiamento, pode ter um prédio, podem ter variáveis garantias lá dentro. E outra coisa também, o mesmo rating que os bancos têm, essas empresas também têm. Aí você consegue analisar o risco. Isso, aí você consegue olhar o balanço da companhia, você consegue olhar qual que é o risco dela. Existe AAA, AA, A, daí BBB, BBB, e a gente vai diminuindo. Quanto maior o A, mais segura ela é. E a liquidez dela, Thiago, vai depender do prazo. Pode ter emissão de 1 ano, de 2 anos, de 5 anos. Só que é muito bacana o CRI, porque ele traz um mercado secundário. O que é o mercado secundário? Por mais que ele vença daqui a 1 ano, se você quiser se desfazer hoje, você pode colocar a venda para outro investidor. Entendi. Tem que analisar como é que vai estar a taxa de juros do mercado. Exemplo, deixa eu voltar aqui uma tela que eu acho que é bem legal para trazer esse exemplo aqui. Vamos supor que você comprou um CRI, aqui em cima, quando a Selic estava em 13,75. Sim. E você quer vender hoje. E hoje a Selic está a 11,25. Tu comprou quando a taxa estava muito alta. Hoje, se tu fosse comprar, a taxa estaria menor. Então, se você quiser vender a tua taxa para outro investidor, provavelmente ele vai te pagar acima da taxa que tu contratou para comprar o teu título. Então, ela te dá essa dinâmica de mercado secundário. Dá essa transferência. E em questão de... O CRI só pode emitir construtoras, empresas de capital aberto? Ou não precisa ser de capital aberto. Pode ser empresa de capital fechado também. Entendi. Não tem necessidade de ter o rating, tá? Mas ela intermedia através de banco, corretora? Banco e securitizadora. Exatamente. E aí ela pode ser colocada em plataforma de banco para ser vendida cliente a cliente. Ou fundos de investimento pode comprar. Ou fundos imobiliários podem comprar. Fundos também tem? Podem sim. Eu até vou comentar agora como é que é a estrutura dos fundos imobiliários. Deixa eu colocar aqui só na tela dos fundos imobiliários, que daí eu vou explicar um pouquinho o que eles são, tá? Os fundos imobiliários, na verdade, eu gosto de pegar um exemplo, Thiago, com um apartamento. Então, vamos lá. Vamos supor que você quer comprar um prédio. E esse prédio custa 50 milhões de reais. Mas você une um grupo de amigos e cada um vai lá e dá um pouquinho de dinheiro e vocês compram esse prédio. É o que um fundo imobiliário faz. Ele une o dinheiro de várias pessoas, 1.000, 2.000, 5.000, 30.000 pessoas, e constrói um galpão logístico, um shopping, um condomínio residencial. Existem vários setores, como eu trouxe aqui. Fundo de recebíveis, que é o que compra CRI. Que é o exemplo que eu trouxe. Lajes corporativas, shopping, ativos logísticos, então, etc. Fundo de fundo, ele pode comprar outros fundos imobiliários. Fundos. Exatamente. Então, você vai lá e junta uma galera e constrói, porque você não tinha dinheiro sozinho, tá? E esse dividendo que vai entrar na tua conta, porque existe a cota, que é o quanto o imóvel vai valorizar. Pensa que o fundo imobiliário é igual a um imóvel. Igual a um imóvel para te entender a logística, tá? Existe a cota, quando tu compra um imóvel, ele pode valorizar ou desvalorizar. E existe o aluguel, que é o dividendo do fundo imobiliário. A ideia é igual ao imóvel. Só que todo santo dia, quando tu abrir o teu aplicativo ou o teu site, vai aparecer quanto que vale realmente o teu fundo imobiliário. Quanto que vale realmente o teu apartamento. Exemplo prático. Aline, tem um apartamento de R$1 milhão. Ele vale R$1 milhão. Mas amanhã,
pode vir alguém te oferecer 900. Tu vai vender? Não. Porque ele vale 1 milhão. Então, desconsidera. No outro dia, 950. No outro dia, 1 milhão. Daqui a pouco alguém pode te oferecer 1 milhão e 100. Tu vai vender? Não sei. Talvez seja muito bom o teu apartamento e tu não queira. Talvez ele te dê um aluguel bom e tu não queira. É como se todo dia viesse um corretor de imóveis e falasse, batesse na porta, Thiago, hoje teu apartamento vale tanto. Amanhã teu apartamento vale tanto. A dinâmica do fundo imobiliário é você enxergar isso todo santo dia, quanto vale esse imóvel ou esse grupo de imóveis que tem dentro do fundo. E tu tem aquele sentimento de ter um imóvel, né? Só que... Existe. Por exemplo, eu dou exemplo prático. É algo que tangível. Tangível, tijolo. Vamos dizer assim, o cara brinca, né? Aquele shopping lá é meu, né? Eu tenho um pedaço. Esse tijolo é meu. Inclusive, o Floripa Shopping, aqui de Florianópolis, é um fundo imobiliário. Em Blumenau tem vários galpões logísticos, Itajaí vários galpões logísticos, que são fundos imobiliários. E a gente entra também a questão de vacância, né? Isso. Geralmente esses fundos, o risco de vacância até é bem menor também, são fundos bem confiáveis, né? E eles fazem contrato com as empresas longo. Então, por exemplo, laje corporativa, ele pode fazer contrato com uma Nestlé da vida durante 15 anos. Então, tu não vai ter risco de vacância. E você consegue saber, quando você compra um fundo imobiliário, quais são os imóveis que tem lá dentro. Qual é o endereço. Tudo você consegue saber. Independente da vacância ou não, todo mês aquele percentual ele vai cair. Isso, fora a cota, que é quanto vale o imóvel, quanto vale o fundo. Vamos pensar assim. Existe o aluguel, que é o que você também teria se você tivesse um imóvel. Tá? O aluguel é isento de imposto de renda para a pessoa física. Então, isso é uma coisa bem legal também. Porque o aluguel no imóvel tradicional que você tem não é isento. Sim. Dependendo do quanto que tu recebe de prolabore. Já o fundo imobiliário já é isento. O fundo imobiliário é isento no dividendo. Na cota, na venda, ele tem tributação. Tá? Então, ele vai receber todo mês, tu vai receber o dividendo, que é o quê? O aluguel. Só que o que é bacana disso? Risco de liquidez. Qual que é a liquidez de um fundo imobiliário? D+2. O que é isso? Vendi hoje. 2 dias está na minha conta. É diferente de um apartamento, né? Thiago, tem um apartamento de 1 milhão. Preciso de 100 mil. Tu consegue vender um banheiro? Não consegue. O fundo tu consegue vender de forma fracionada. Então, entendeu? Tem prós e tem contras sempre nos dois lados. Mas ele é um mercado muito mais dinâmico e ele é um tijolo. Você pode comprar fundos e saber exatamente o que tem ali dentro. A vacância tende a ser muito menor pelos contratos e empresas que são muito longos esses contratos. E a gente pensando no cenário atual, isso influencia a questão de taxa de juros, né? Exatamente. É um cenário bom para fundos imobiliários. Estou errado? É um cenário bom para fundo imobiliário, né? É um cenário bom para ações, é um cenário bom para economia real, é um cenário bom para renda fixa. Agora está, sim, um cenário bom para tudo. Por que isso? Deixa eu voltar na linha aqui da Selic, que é bem legal de explicar isso aqui, Thiago. Por que eu digo que é bom na renda fixa? Porque ainda tem taxas hoje, a gente está com 11,25. Ainda existem taxas pré-fixadas, que tu compra uma taxa, deu chuva, deu sol, a 12,5%, 13%. Ainda tem 1% ao mês. Então, para renda fixa é muito bom. Agora, vamos pensar bolsa, vamos pensar fundo imobiliário. Será que é bom? Quando a Selic estava em 13,75, as pessoas não queriam correr risco, não queriam ver oscilações, não queriam comprar tantos imóveis. Então, eles não queriam tantos fundos imobiliários. E o que aconteceu? Eles caíram bastante o preço. Não porque eles não valem mais tanto dinheiro. Não. O teu apartamento, que é o exemplo que eu peguei, ele continua valendo 100 mil, 200, Só teve 500. um fluxo de dinheiro, saiu dali e foi para uma renda fixa, né? Que estava rentabilizando. A oferta e a demanda mudou. Sim, Então, se você quisesse vender, é como se não tivesse tanta gente procurando. Então, as ofertas são menores. E aí, agora, o movimento inverte. Selic com tendência de queda, as pessoas começam a sair da renda fixa com liquidez, que pagava mais de 1% ao mês, sem travar dinheiro, sem risco, sem nada, e começam a injetar na economia real, começam a colocar em fundos imobiliários para render mais, começam a colocar em bolsa de valores, que são as ações, começam a ir para as coisas que são de economia real. Ah, legal, isso é bacana. E é muito importante até no cenário da construção civil, quem trabalha com investimento, fica atento nessas movimentações, porque às vezes ele quer diversificar, né? A gente fala muito em diversificação, né?
às vezes eu não vou só construir para vender, mas às vezes eu quero também, talvez com algum rendimento, eu quero também investir em fundo imobiliário e tudo mais, né? Ele consegue diversificar e também tem bons ganhos, né? E também ficar atento a essa movimentação de mercado para criar estoque, né? Exatamente. Aqui eu até trouxe uma ideia, tá, Thiago? Isso aqui é uma carteira que nós temos de fundos imobiliários, pegando o gancho da tua diversificação que você comentou. Além de ser importante o cliente ter parte em imóveis, parte em dinheiro, ter um pouco de cada coisa, a gente olha para a diversificação em todos os âmbitos. Falando de investimento, falando de imóveis, falando de fundo imobiliário, falando de tudo, tá? Então aqui eu trouxe um exemplo de carteira que a gente tem, que aqui ele vai ter uma parte em fundo de recebíveis, que são papéis, que vão ter CRI, por exemplo. Bastante, né? 40% em CRI. Porque as taxas desses CRI foram emitidas quando a Selic estava em 13,75. Então, eles estão com uma rentabilidade muito alta. Muito alta. E essa taxa, ela é pré ou pós-fixada daí? Depende do contrato. Depende do contrato. Depende do contrato. Vai ter pré, pós, inflação, tanto faz. Depende de cada contrato. Lajes corporativas, shopping, ativos logísticos, híbrido, que daí tem parte em tijolo, parte em papéis, e fundo de fundo, porque podem fundos imobiliários comprar outros fundos imobiliários. Fundos de fundos. Exatamente. E aqui eu trouxe também bem legal, para ver como que é o desempenho, né? Poxa, Aline, legal, entendi como é que funciona o fundo imobiliário, entendi a dinâmica, mas como é que é a rentabilidade disso na prática, né? Também, assim, quem quer entrar na renda variável, acho que o primeiro caminho é o fundo imobiliário. Eu lembro quando eu entrei na renda variável, em 2020, as minhas primeiras operações foi em fundo imobiliário. Eu lembro até hoje. IRDB 11. Eu lembro até hoje. Foi o que eu acompanhei para a gente sentir, né? Conhecer. As oscilações, conhecer, depois vai aprofundando, vai entrar no mercado de ações, né? Entendendo a dinâmica, Entendendo a dinâmica. Isso é muito importante. E aqui, como a gente falou da diversificação, nesse cantinho ali de desempenho tem vários fundos. Então, existem vários dentro daquelas categorias que eu mostrei. E aqui embaixo a gente tem o gráfico. Aqui na linha de carteira recomendada é quanto que teve de rentabilidade da cota, a valorização da cota sem dividendo. Sim. Só a cota do fundo, tá? É legal frisar pro pessoal. A cota variou, mas o meu dividendo ele não vai mudar, né? Isso, aqui embaixo eu vou trazer os dividendos também, exatamente, tá? Em cima vai ter, quanto que deu mês a mês esse conjunto de fundos imobiliários. Então, ele teve um acumulado nos últimos 12 meses de 28% de ganho de capital. É como se o imóvel, pensando... Meu apartamento valorizou 28%. Perfeito. E fora a valorização, ele teve um pagamento de dividendo mensal na conta, isento de imposto de renda, na casa aqui de 0,9, 0,8, dependendo do mês, tá? Aonde fechou o acumulado de 11% isento de imposto de renda. É uma rentabilidade muito boa. Muito boa, tá? E aqui em cima também a gente traz um comparativo de janeiro de 23 a janeiro de 24, pegando os últimos 12 meses. A linha preta é o CDI. O CDI, ele é baseado na nossa Selic, tá? Que é a taxa básica de juro. Então, a gente sempre fala que qualquer aplicação financeira precisa render o CDI. Se estiver rendendo abaixo do CDI, tem que rever, porque não tá legal. Tem que render acima. E aqui é meio que um benchmark para o seu investimento, né? Isso, é o benchmark para os investimentos sem risco com liquidez diária. Precisa render o 100% do CDI. Tá? Então, aqui a gente faz o comparativo ao longo do tempo e nós temos, conforme o IFIX andou, o CDI e o Ibovespa, que é a Bolsa de Valores, como que ela teve o desempenho também no decorrer do caminho. Tá? A gente pode perceber que nessa época de Selic mais alta, eles sofrem um pouco mais, como a gente falou. No final, o Ibovespa ainda rentabilizou um pouco menos, mas a Bolsa principalmente estava sofrendo. Estava sofrendo, porque as pessoas saíram da Bolsa e foram para a renda fixa. Não. E agora o movimento vai acontecer o quê? O inverso. É porque não faz sentido eu rentabilizar, ganhar 9% ano se eu quero correr um pouquinho de risco, né? Isso, até porque, Thiago, a Bolsa de Valores, o Ibovespa, historicamente, desde que ele existe até hoje, se a gente somar e dividir pela quantidade de anos, a média ano é 15%. Sim. Você estava ganhando praticamente isso na renda fixa. E aí o investidor olha, por quê? Que eu vou correr risco se eu posso ganhar isso sem ter risco. É verdade. E aí ele fez esse movimento. Até para a gente falar um pouco de ações, a gente vai entrar
não perdendo o nosso gancho sobre o mercado imobiliário. Eu entendi de fundos, agora eu vou meio que migrar, vou para o mercado de ações, existem vários segmentos, mas vamos falar o nosso segmento, construção civil. Na B3 existem várias construtoras listadas, né? Sim. E questão de investimento, vale a pena investir em ações de construtoras? É importante olhar qual que é a empresa. Então, assim, não existe um padrão. Eu não posso falar para você, Thiago, sim ou não. E tem aquela questão de indicadores e tudo mais, né? Isso, o que é bacana, né? Tem várias empresas dentro da Bolsa de Valores que têm números ótimos, que vale a pena. E tem algumas que não são tão boas. Então, o que você precisa fazer? Por mais que as ações tenham uma liquidez rápida, nada mais é que você comprar um pedacinho daquela empresa. Uhum. É você realmente querer ser sócio daquela empresa. E o que você vai fazer quando tu quer comprar uma empresa? Análise. Tu vai analisar os fundamentos. Uhum. Tu vai analisar o balanço, o lucro, em que região do Brasil que tá, se aquela região tem potencial de valorização ou se não tem. Se tem dívida, né? Exato. Qual que é o custo da dívida. E quando você vai fazer isso, aí você toma a decisão. Porque não adianta a gente só pensar no cenário. O cenário, a gente pensar de uma forma macro. O cenário está de uma forma otimista, né? De maneira geral, sim. De maneira geral, mas às vezes tem construtoras que tá mal das pernas, né? Claro. Tá fazendo muita alavancagem financeira, o resultado financeiro não tá muito bom. Se a gente olhar friamente os indicadores, aquela construtora ela né, tá com bom, ela é saudável e tudo mais. Num cenário atual, a gente pensar, mas ela vai criar estoque, vai ter crédito imobiliário, então automaticamente vai vender e tudo mais, né? Eu sempre penso assim, só tem um porém, né? Tipo, ela vai receber depois só, né? É diferente de um varejo, é diferente... Ela recebe em fluxo. Ela recebe em fluxo, né? Então, é questão de ficar atento, né? Quem gosta mesmo... E o importante é o quê, né? Buscar um profissional qualificado para fazer isso. Então, é uma coisa que a gente preza muito aqui dentro do nosso escritório e tudo, tá, Thiago? A gente tem, que nem eu falo, eu sou assessora de investimento, eu sou o voto de confiança, eu sou o braço do cliente com toda uma estrutura por trás de mim. Então, quando vamos falar de ação, Aline, se vem um cliente, eu quero analisar essa empresa aqui de construção civil. A Aline não é especialista em ações. Uhum. Eu vou chamar um time que fica analisando ações o dia inteiro. E eu vou colocar em contato com o meu cliente, eu sempre participo, acompanho, sempre tudo, mas eles só fazem isso. Eles são os especialistas. E assim, isso que me motivou a sair do banco tradicional para vir para cá. Porque eu passava o dia inteiro, na verdade, apagando fogo, entendendo de boleto, Sim. de financiamento, de crédito, e no final do dia tu não é especialista de nada. É verdade. Né? Então, quando tu tem que fazer uma obra de um prédio, quem tu vai procurar? Um engenheiro. Sim. Tu não vai botar um pedreiro para fazer uma estrutura, né? Tu precisa de fundamentos. E dependendo da área, vai trazer especialistas, né? Isso, com certeza. Você tem um problema de saúde, você vai buscar um especialista médico. Você não vai no clínico geral. Uhum. Mercado financeiro é a mesma coisa. E quando a gente fala em investimento, até para a gente finalizar aqui o nosso bate-papo muito legal, né, de investimento, a importância de um assessor de investimento. Eu estava vendo dados muito interessantes. O Brasil em si não tem essa cultura de investimento. E principalmente no mercado de ações, o gringo manda no Brasil. 80% do fluxo é gringo. Estrangeiro. É estrangeiro. Por quê? Aquela questão de preconceito, risco, eu vou deixar na minha poupança, eu vou deixar aqui próximo do meu banco. Às vezes tem um assessor muito próximo, tem a Nipura, né, aqui em Rio do Sul, vai lá conversar, qual a melhor questão de investimento, até você frisar da ênfase, realmente essa importância do assessor. Você tem risco, você quer risco, você quer algo mais conservador. Passei com feijão com arroz, a gente realmente ter essa política de investimento, né? Sim. Tiago, isso é muito importante. A gente fala que existem alguns profissionais, todos têm importância, mas tem alguns que são chave na vida de alguém. Quem que são? O contador, o advogado, o engenheiro e o assessor de investimento. A gente fala em toda reunião isso. Porque assim, poxa, você vai cuidar da parte fiscal e tributária, tu precisa de um contador. E junto com o contador, o advogado acaba fazendo toda a parte burocrática. Para você fazer qualquer tipo de construção, tu precisa de um engenheiro para fazer todo o fundamento, para aquilo ter segurança. E na tua vida, às vezes, a gente vai deixando o financeiro. E é muito legal, assim, porque tem um estudo que em 15 anos, se 0,1 a mais por mês em 15 anos, a rentabilidade é a absurda diferença, assim, tu quase dobra.
Então, qual que é a importância do assessor? Primeira coisa, a gente não tem bandeira. Então, o nosso escritório e a XP, a gente não tem uma bandeira do banco A, B ou C. Nós temos uma plataforma aberta. O que significa isso? Nós temos 45 bancos ali dentro. Desde Bradesco, Safra, Itaú, Santander, Caixa Econômica, todos os bancos que vocês conhecem tradicionais e os menores também. E do outro lado a gente tem o nosso cliente, o Thiago, por exemplo. E o nosso trabalho, ele é fazer um terno sob medida para cada cliente. É sentar com o cliente e entender. Cliente, o que você entende de investimento? Me conta. Quais são os teus objetivos? Tu quer construir? É para uma aposentadoria? É para uma sucessão da família? Me conta tudo. E a gente vai desenhando primeiro junto, conforme cada cliente. Aí a gente volta e faz o nosso dever de casa, que é o quê? Buscar nessa plataforma qual é a melhor taxa de cada banco e apresentar para o cliente. Faz com que ele não precise ter várias contas. Falar com vários gerentes. Nossa. Ter tarifa de manutenção de conta. Nada. E outro ponto muito legal é o custo. Poxa, Aline, mas isso deve ser uma coisa caríssima, Sim, né? Sim, achei que pagar até taxa de administração, né? Quanto deve custar um serviço desse, né? E a gente não tem salário, a gente não tem horário para trabalhar, a gente é 100% empreendedor. Como eu falei no início da nossa conversa, né? Então, realmente, meu olho brilhou, meu coração bateu mais forte pelo empreendedorismo e ele é um vício. Porque depois que tu entrou, tu não sai mais, né? Tu se apaixona. Então, o nosso ganho, ele vem diretamente do ganho do cliente. Isso é muito legal. Vamos pegar um exemplo prático da construção civil. Se tu vai fazer uma obra e tu comprar um saco de cimento lá no material de construção, tu vai pagar um preço. Sim. Se tu for fazer um prédio e tu comprar uma carreta fechada, tu vai pagar um outro preço. Exatamente. A dinâmica é igual. A XP, na verdade, conseguiu trazer isso sem você precisar ter conta em vários bancos. Porque quando tu vai com o teu dinheiro, tu vai no banco com o teu 100 mil, 50 mil, 1 milhão ou 50 milhões. Então, tu vai com o teu poder de compra. É o teu um saco de cimento. Eles vão te dar taxa para aquele valor. A XP, ela une o dinheiro do Brasil inteiro e vai negociar a taxa na tesouraria dos mesmos bancos que tu tem conta. E às vezes consegue uma rentabilidade melhor. Bem superior. Bem superior. Isso. Então, na prática, se a tua taxa é 13% ao ano, a XP negociou com o banco a 13,1%. Dá bastante diferença mesmo. Se a gente falar num conceito né, de CD e tudo mais, o banco está muito ligado ao spread bancário, né? Ele tá financiamento, taxa. Exato. Já, né, essa questão de realmente uma casa de investimento e tudo mais, trabalha com grande volume, então aquele que tem 50 mil, 1 milhão, ele vai conseguir rentabilizar praticamente a mesma coisa. E não só investimentos. Então isso é muito legal, porque hoje a gente é um hub de soluções financeiras. Porque é uma inteligência financeira. Como eu comentei do meu cliente, ele me faz uma análise se eu pago à vista, se eu financio, o que eu faço com o dinheiro, se eu mantenho aplicado. Então, a gente não simplesmente olha a taxa. Vai muito além disso. A gente faz isso para investimento, a gente faz isso para financiamentos. Então, Aline, quero fazer um financiamento imobiliário. Não quero ir até na Caixa, até no Bradesco, até nos bancos. Vem, a gente cota em todos eles. E isso que é importância, porque às vezes o cara ganhou um patrimônio e tudo mais, ele tem uma liquidez ali de, sei lá, vamos dar um exemplo de 200 mil, ele vai pelo caminho mais fácil, ele vai lá no banco dele, o banco dele vai dar uma taxa, dele acha, mas é só 1% de diferença, agora 1% deixar esse dinheiro aplicado em 10 anos é muita coisa. É muita coisa. Então, às vezes assim, 0,5%, 1%, vale a pena realmente ter um assessor, ele vai te assessorar, esse 1% vai ter um ganho bem bacana. E o legal é porque quanto mais o cliente ganha, mais a gente ganha. Então, a gente só ganha dinheiro se o cliente ganha dinheiro. Sim. Vocês não vão indicar furado, vocês vão indicar os melhores. Isso força a gente a fazer com que o cliente realmente queira ganhar dinheiro de acordo com o que ele precisa. Então, é um trabalho muito sob medida para cada cliente. Isso é bacana. E a gente fica muito feliz realmente, de conseguir levar o nosso nome e toda essa estrutura aqui de Rio do Sul para o Brasil inteiro. Porque, como a gente ganhou o prêmio de melhor escritório, até coloquei aqui na tela, eleito o melhor escritório para empresas, em atendimento a empresas do Brasil da XP, estando aqui em Santa Catarina, né, a gente concorreu com São Paulo, com Rio, com Minas,
com os principais metrópoles. E tão perto da gente, né? Aqui. Aqui. Que legal, parabéns mesmo. Então, a gente fica muito orgulhoso e a gente convida todo mundo que está assistindo também a conhecer o escritório, a conhecer o nosso trabalho, porque realmente é para fazer a diferença não só na vida das pessoas, das famílias e das empresas, mas da região como um todo. Isso, bem bacana mesmo. Assim, pessoal, eu vou finalizar aqui nosso bate-papo, né? Foi um bate-papo muito legal. Quero agradecer novamente a Aline em estar dispondo do tempo dela, falar sobre investimento. Hoje a gente trouxe insights maravilhosos e quebrar alguns paradigmas também. E o construtor, o investidor, ele pode sim diversificar e depende do cenário, vale a pena investir, principalmente desde a fundo imobiliário, mercado de ações e tudo mais, e ter esse entendimento profundo, né? Quero agradecer novamente, obrigado mesmo, e passo a palavra para você para a gente finalizar o nosso episódio de hoje. Imagina, Thiago, eu que agradeço o convite. Quanto mais informação a gente puder trazer para a comunidade, para a região, todo mundo ganha, né? A região cresce, as pessoas se desenvolvem. Então, eu tenho certeza que essa não foi a primeira e não vai ser a última conversa. Fico aberto aqui, o que eu puder contribuir, parcerias, etc. A gente está sempre aberto, a gente é daqui da região, né? Então, agradeço também o pessoal que está assistindo. Foi uma honra poder estar aqui. E dúvidas, questionamentos, podem avisar o Thiago. Thiago, pode passar o meu contato, que eu vou estar aqui à disposição também para bater um papo. Obrigado de novo. Pessoal, imagina. Eu estou encerrando aqui logo. A gente vai ter trechos desse episódio, né? Trechos muito importantes. E com certeza a gente vai estar difundindo o contato da Aline. Pessoal, tiver dúvida também, questão de investimento, com certeza vão estar muito bem assessorados, porque a gente já conhece o trabalho da Nippor. Pessoal, finalizo aqui. Agradeço a todos e fica atento para os próximos episódios do Solutionecast. Até mais. Abraço a todos.